Vamos analisar. Se Jesus ele chegasse hoje, nessa manhã, na sua porta, e você estivesse com uma enfermidade muito grande, vamos dizer um câncer, em primeiro lugar você ia falar assim: Jesus, me cura do meu câncer? Ou você ia abrir a porta e falar: Senhor, eu sou muito grata porque Tu és o meu Senhor? Pessoas vão até Deus só querendo bênção. O que eu quero que você entenda é que você não tem que ir até Jesus querendo ser abençoado. Você tem que ir até Jesus pela pessoa que Jesus ele é. Glória a Deus, aleluia. E quando você entender isso, irmãos, algo na sua vida vai mudar. Porque então o novo tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pessoas, elas vivem um engano, como foi falado aqui ontem. Pessoas vão para a igreja e às vezes ela acha que a igreja vai trazer só benefícios financeiros para ela, e ela só vai ter benefício. O maior benefício que você pode ter é a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. O maior benefício que Deus ele pode ter sobre a sua e dar e derramar sobre a sua vida, irmão, é você entender que você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E você não deve viver na carne, mas deve buscar as coisas do Espírito. Você deve ter o domínio sobre o seu corpo. Você deve ter o domínio sobre o seu falar, sobre o seu pensar. Em todos os momentos, as suas vestimentas têm que ser brancas diante do Senhor. Às vezes o padrão bíblico é a aparência. A pessoa ela vai olhar e vai ver a roupa, o exterior. Eu quero dizer assim: você tem que ter sabedoria nas suas vestimentas, no que você veste, sim, tanto homem como mulher. Porque como eu estava conversando outro dia com uma pessoa, eu falei assim: o homem, ele peca pelo que ele vê, e a mulher pelo que ela ouve. Então as irmãs em si devem saber realmente, como templo do Espírito Santo de Deus, quais as vestimentas que ela deve ter diante da casa do Senhor. Porque você não está em qualquer lugar, irmão. A mesma roupa que você veste aqui é o seu padrão que deve ser lá fora. Você não deve vestir uma roupa escandalizando, levando homens a pecar, ou até mesmo outras pessoas a pecarem no falar. Então o cristão ele tem que ter o domínio e ele tem que vigiar, porque nós pecamos em todos os momentos. Nós pecamos pelo que nós vemos, às vezes pecamos pelo que nós falamos, e então nós estamos às vezes mais na carne do que no Espírito. E a palavra nos exorta a vivermos uma vida no Espírito. Jesus ele tem que adentrar em nossa vida, adentrar em nossa casa. Jesus ele tem que trazer mudança. Eu não estou falando assim para você, agora, principalmente as mulheres, você tem que vir com uma saia longa, você tem que deixar. Não é isso, irmão. Existe sim, você tem que ter o discernimento. O cristão ele tem que ter o discernimento para saber realmente que ele é um cristão e ele tem que fazer a diferença onde ele estiver. E às vezes, irmãos, eu falo isso para vocês porque é necessário que a igreja ela cresça, é necessário que a igreja ela tenha realmente um padrão voltado à santidade de Deus, principalmente nós mulheres que servimos ao Senhor. Não devemos realmente levar os homens a pecarem. Porque, queira ou não, irmão, dependendo da roupa que algumas irmãs usam, isso traz escândalo para a igreja, isso traz comentário não só para a igreja, mas como as pessoas que estão lá fora. E isso a igreja ela tem que observar quais as atitudes que você está tendo em várias áreas na sua vida. Eu falo isso para as mulheres, mas eu falo isso para os homens também. Os homens eles têm que tomar cuidado com o que eles vê. O homem ele tem que tomar muito cuidado com o seu olhar. Porque às vezes o inimigo ele coloca de bandeja e olha lá como uma pessoa, como o fulano está andando, e faz o homem pecar, faz o homem sentir desejo. Eu li uma notícia essa semana no site evangélico que aquilo me chocou. Eu falei: Senhor, que mundo que é esse que nós estamos vivendo? Pessoas que se dizem evangélicos e pecando pelo que está vendo. Um minuto de bobeira e ainda depois a pessoa falou assim: eu fui tentado pelo diabo. Irmãos, eu quero dizer para a igreja, o diabo ele pode tentar você
jogar uma cesta, mas o pecar é do ser humano. É a natureza humana, é a carne humana se manifestando em vez do Espírito Santo de Deus. E os homens devem tomar muito cuidado com o que eles vê. Muito cuidado mesmo. Repreenda toda a seta do diabo. Não permita, realmente, irmãos, que o diabo faça você sair do centro da vontade de Deus. Eu não falo somente no desejo carnal, mas eu falo assim, em todos os momentos. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, você deve exterminar da sua vida. Amém. Porque na verdade, irmãos, quando o Senhor ele está na nossa casa, quando o Senhor ele está presente em nossa vida, deve haver uma transformação de um caráter divino. Porque antes você tinha uma natureza pecaminosa, que pecava contra o Senhor, que pecava contra a palavra de Deus. Às vezes até mesmo não discernindo que você estava fazendo coisa errada. Mas você estava. Hoje você tem esse discernimento, que o padrão de Deus para a sua vida não é esse. Mas hoje você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que realmente deixar o Senhor chegar na sua vida e transformar realmente a sua vida, porque o novo tempo de Deus está chegando sobre a sua casa. Eu quero falar sobre o 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu. Aqui eu falo assim de atitude. A atitude dela diante do Senhor, porque ela não foi correndo ao Senhor e falou: Senhor, ora por mim porque eu estou com uma febre terrível. Simplesmente ela abriu a porta da casa dela e o Senhor Jesus, chegando até ela, assim como a palavra nos diz aqui nessa manhã, a palavra de Deus diz que Jesus tomou ela pela mão. E instantaneamente a palavra de Deus diz que a febre deixou ela. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando Jesus ele se aproxima dos seus filhos, o Senhor ele estende a mão para você. Basta você ter o discernimento que Deus ele está realmente estendendo a mão para você, que o Senhor ele está ajudando você em toda a sua dificuldade, que o Senhor ele está presente com você em todo momento. Amém. Não precisou ela falar: Senhor, ore por mim porque eu estou com febre, porque Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus conhece o seu levantar. Deus, ele nessa manhã, ele sabe porque nessa manhã você está aqui. O que você veio buscar? Deus, ele conhece o seu coração. Assim como Deus conhecia essa mulher. E simplesmente o Senhor, ele chegou até ela, o Senhor se aproximou até ela, e a palavra diz que a febre deixou ela. Então a febre é, na verdade, um espírito de enfermidade. Porque aonde Jesus está, irmão, o demônio ele não fica. Aleluia. Aonde Jesus está, o diabo ele tem que sair. Então, há realmente nessa palavra, se você tá lendo, você está vendo que Jesus ele chegou ali e o diabo saiu. A febre cessou e ela foi curada, ela foi liberta pelo Senhor. E se você abriu a porta do seu coração para o Senhor, e Jesus chegou e o Senhor estendeu as mãos para você, você tem que ser liberto pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse é o tempo de Deus libertar a sua vida. Basta você querer. Basta você buscar a libertação em Cristo Jesus. Nós vemos a segunda atitude da sogra de Pedro, que ela teve em relação ao Senhor. A palavra de Deus diz que ela passou a servir Jesus e todos que estavam ali. Já não havia enfermidade, já não havia dor, já não havia mais problema. Sabe por quê? Porque o Senhor estava ali. O que está incomodando a sua vida hoje? Porque Jesus ele está presente aqui nessa manhã. Amém. O que nos incomoda nessa manhã, irmão? Porque esse é o tempo da visitação de Deus. Só que ela teve uma segunda atitude para ela receber essa bênção espiritual. Foi servir Jesus. Servir Jesus, irmão, não é fácil não.
Porque o caminho